Olá, amigos e amigas, bem-vindos ao meu canal Diálogos Pertinentes. Como vocês podem notar, eu estou começando assim de uma forma diferente, com uma musiquinha assim de fundo, para a gente poder acalmar um pouquinho a nossa alma, né? Tão cheio de tribulações, de problemas que a gente vem enfrentando no nosso dia a dia, nos noticiários, né, do Brasil, dos acontecimentos e assim por diante. Eu queria sim agradecer as pessoas que se inscreveram no meu canal e tivemos aí um pequeno aumento, já de 42 já foi para 48. Isso é muito importante e agradeço imensamente. E queria assim convidar também aquele ou aquela que de repente está pela primeira vez vendo o meu vídeo, que se inscreva. E uma coisa muito importante, não pode esquecer de tocar o sininho para cada novo vídeo que eu gravar, você fique sabendo dessa gravação. Bom, hoje eu vou tratar de um assunto que tem a ver, assim, uma temática que tem a ver com o medo, né? Assim, sintetizando, é o medo. Mas tem como título de um artigo que eu recolhi esse artigo da revista Carta Capital, do site, né, Carta Capital, que vem como título Sob o Império da Lei do Medo. Jean Willis, Brumadinho e afins. Esse artigo ele foi escrito por uma jornalista, né, Rosane Borges, que também ela é professora colaboradora, né, da USP, autora de diversos livros. Aí eu citei aqui 2 livros, né? Espelho Infiel, O Negro no Jornalismo Brasileiro, 2004, Mídia e Racismo, 2012. Eu vou iniciar aqui fazendo assim, trazendo assim alguns pequenos trechos, né, do que a Rosane, né, a jornalista, ela traz aqui no seu artigo. Eu achei assim importantíssimo para o momento que nós estamos vivendo agora no nosso país, o que ela vem discutindo, né, nesse artigo. Ela começa assim, né, com um subtítulo: Estar pronto e preparado só é possível se o botão do medo for acionado, para que os preparemos para o que está por vir. Ela vai assim, no início, trazer um pouco assim sobre a situação do Jean Willis, né? Eu acho que todos vocês já devem ter acompanhado toda essa situação das ameaças e tudo mais do deputado, né, Jean Willis, e que ele teve essa decisão, né, de ir embora do país. Então ela traz assim presente toda essa situação do Jean Willis e também fala das ameaças, né, que ele tem sofrido, e fala também assim de críticas que têm saído nas redes sociais. Tem uma crítica inclusive do Ministério Público, né, federal, que dizendo que o Brasil é um país seguro, né, é um país que tem boa segurança, essa coisa toda. E aí ela diz assim que ela questiona, né, que essa fortaleza de segurança que o Ministério Público coloca é tão bom que a Marielle foi morta, foi assassinada, né? Talvez situando assim a questão da Marielle, porque nós temos uma série de outras situações, inclusive de mortes, que, que, que a gente questiona mesmo essa segurança, se ela tem mesmo esse valor como está sendo colocado. E aí uma outra situação também que ela coloca são assim os deboches, né, que tem saído com relação a Jean Willis, de modo especial vindo assim da família Bolsonaro, né?
vindo do pai e também dos filhos, né? E isso está muito assim relacionado às redes sociais, como eles sempre vêm fazendo. Depois tem um outro subtítulo sobre o medo e a lei do medo, conluio destrutivo. Aqui ela vai fazer assim várias relações que ela vai situar, né, sobre entendimentos, né, a respeito do medo. E é muito interessante porque ela vai tratar aqui que existe um medo, vai até trazer inclusive uma explicação da psicologia, ela vai trazer Lacan e tudo mais, né, alguns pensadores, filósofos e tudo mais, para dizer assim que há um processo natural, vamos dizer assim, nós seres humanos e nós seres vivos, né, dos seres vivos de um modo geral, em que o medo faz parte da nossa vida, né, ou deve até fazer parte da nossa vida. Esse medo ele até nos ajuda, né? Ele nos ajuda no sentido assim de que a partir desse medo é que você vai preservar a sua vida, de que você vai às vezes até lutar, né, por alguma coisa, né, para que detenha outros tipos de situação. E aí lembrando novamente o Jean Willis, né, quer dizer, o medo do Jean Willis, esse medo dele seria assim, um medo natural, né? O medo é o que ela vai chamar assim de lei simbólica, né? É a lei simbólica que faz parte de nós seres humanos. Aí tem uma parte que ela coloca aqui que eu acho bem interessante, que ela diz assim: a presença ubíqua das redes sociais fez florescer novas modalidades de medo. 3 fobias decorrem da vida digital: FOMO, FOBO e FODA, formadas pelas iniciais de cada expressão em inglês. FOMO, Fear of Missing Out, medo de perder alguma coisa. FOBO, Fear of Being Offline, medo de ficar desconectado. E FODA, Fear of Doing Anything, medo de fazer qualquer coisa. Então, aqui a gente vê assim as conexões, né, de medos, que inclusive ela coloca assim essa propalação, né, das redes sociais, né. E mais à frente, né, ela faz uma outra citação que aí ela já está trabalhando sobre a questão da lei do medo, né. Lei do medo e estado de terror são solidários. Jovens negros das periferias, das topografias da crueldade, expressão do pensador camaronês Ashley Mbembe, são achatados até mortos por esses dois mecanismos que se materializam no tráfico de drogas, na violência policial, na ingerência não menos violenta das milícias. Mulheres negras são sucessivamente submetidas às formas de destituição da lei do medo por uma rede de proteção e direitos que não chega até elas. A população indígena é atacada de todas as formas e maneiras sob a espada da lei do medo, que se fortalece com a flexibilização da legislação ambiental. Então, assim, essa lei do medo, a lei do medo, já é uma outra situação diferente desse outro medo simbólico, né, desse medo natural, como eu tinha falado antes. A lei do medo é como se fosse uma lei do terror, né? A lei do medo ela já é uma lei do terror, ela já é um medo que vai fazer com que as pessoas comecem a deixar, né, deixar de viver, deixar de lutar, porque a imposição do medo ela é terrível, né? Basta você pensar, por exemplo, como foi no fascismo, né, na Itália, como foi o nazismo, né, na Alemanha, ou como que os judeus sofreram. Então, essa lei do medo ela é uma lei assim que está mais relacionada a esse tipo de situação como do nazismo e do fascismo. Aí mais à frente diz assim: quais as conexões que a saída do deputado federal do PSOL da institucionalidade política estabelece com a tragédia na barragem situada na mina Córrego do Feijão, né, que é lá do Brumadinho,
um crime que afundou a cidade de Brumadinho num mar de material tóxico, né? Faz esse questionamento, né? Porque o sentido assim do que ela também está colocando aqui no seu artigo, ela está fazendo assim muito essa relação, né? Porque se você pensar bem, as pessoas, né, as mortes que aconteceram, as famílias que inclusive estão lá em Brumadinho, também como aconteceu em Mariana, elas são pessoas assim que, num certo sentido, assim, um poder para poder enfrentar uma outra máquina mais poderosa como é o caso, por exemplo, das mineradoras. Se não é o Estado, se não é a responsabilidade do Estado para poder proteger essa população, eles não têm a quem recorrer, eles não têm, eles vão ficando assim fragilizados diante de, porque lá com certeza, né, a empresa tem advogados, tem defensores, né, poderosos e aquela coisa toda. A pergunta que ela faz, e aí mais à frente diz assim: o combate à lei do medo só é possível com o acionamento do medo para nos autopreservar. Contardo Caligares questiona: será que saberíamos ou pressentiríamos se vivêssemos os últimos anos ou meses antes do Apocalipse ou do Armagedon? Justamente a Bíblia, Apocalipse 16, versículos 14 e 16, recomenda que estejamos sempre prontos, que durmamos vestidos, pois é difícil dizer se e quando a batalha começará. Estar pronto e preparado só é possível se o botão do medo for acionado para que nos preparemos para o que está por vir. A deserção de Jean Willis e o crime em Brumadinho emitem sinais de que o que está por vir não é nada fofo nem tranquilo, tampouco favorável. Então, gente, o que a gente precisa chamar a atenção de tudo isso com relação à questão do medo é que é assim: a arma do Jair Bolsonaro foi durante toda a sua campanha eleitoral e continuará sendo, né, durante o seu governo. A arma é amedrontar mesmo, né, a população. E também amedrontar, de forma muito especial, amedrontar as esquerdas, amedrontar as lutas, mostrar, né, que cada vez mais lutar não tem sentido, não vale a pena, né? Então nós precisamos assim tomar bastante cuidado com relação a muita coisa que, né, e às vezes inclusive até seguidores, né, bolsonaristas, o fascismo, essa coisa toda que está muito presente na nossa sociedade, eles têm como essa metodologia, né, de amedrontar, né? E a gente percebe que no mundo, né, Estados Unidos tem essa metodologia há muito tempo, e o que penso assim que, para poder, né, encerrar esse vídeo, eu penso assim que o que precisamos é de força. Sabemos que todos nós temos medo, mas o nosso medo não pode ser um medo de afrouxamento, um medo que vai nos impedir de lutar, um medo que possa de repente acabar com todos os nossos sonhos, com todas as nossas esperanças. A esperança ela tem que se fortalecer cada vez mais, os sonhos têm que estar aí. O sonho da liberdade, o sonho da justiça social, o sonho, é esse sonho que deve fazer cada vez mais nós continuarmos na nossa luta. Como eu sempre já disse muitas vezes, Lula livre, vamos lutar também pela liberdade de Lula. Até a próxima vez, obrigado.